nos lugares celestiais, à destra do Pai. Tribulação, angústia e dor não me alcançará. Angústia e dor não me alcançará. Porque na fenda da rocha eu estou. Há um lugar preparado para mim. Sempre haverá em ti, Jesus. Há um lugar onde estás junto a mim. Há um lugar, Senhor. Declara isso, igreja. Há um lugar preparado para mim. Há um lugar, Senhor, declara isso. Há um lugar onde estás junto a mim. É a tua presença. É a tua presença. Sempre será, Senhor. É a tua presença, Senhor. É a tua presença. Aleluia. É a tua presença. Sim, Senhor. A tua presença é o melhor lugar de estarmos. Senhor, a tua presença é a tua presença que sustenta as nossas vidas. É a tua presença, Senhor, que nos faz bem, que alegra o nosso coração, que alegra a nossa alma. É a tua presença dentro de nós que nos mantém vivos. É a tua presença dentro de nós que nos garante, Pai, que nos convence de que o Senhor é o nosso Pai. De que o Senhor é um bom Pai, de que o Senhor se importa com cada um de nós. É a tua presença, é como um oxigênio. A tua presença é o ar que respiramos, Senhor, é a tua presença. Sem ela nós morreremos. Sem a tua presença nós viveremos mortos, mas a tua presença vivifica o nosso ser, a tua presença que vivifica o nosso ser. Somos gratos pela tua presença, Senhor. Oh, como somos gratos pela tua presença em nós, Pai. A presença do teu Espírito nos guiando, regendo a nossa vida, nos dando a direção. A tua presença, Pai, é o nosso bem maior. A tua presença é o que temos de mais precioso. Não são os nossos bens materiais, não são as nossas habilidades, é a tua presença. É a tua presença que nos capacita. É a tua presença habitando em nós. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Obrigado pela habitação do teu Espírito em nossas vidas. Oh, obrigado. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Você pode sentar um instante. Quero agradecer meus irmãos do louvor. A presença de Deus, irmãos, é que nos mantém de pé. Amém? É a presença de Deus habitando em nós. Quando a presença de Deus não habita em pessoas, elas podem até andar e falar, mas são como aqueles filmes de terror, mortos-vivos. Mas a presença de Deus habitando em nós, isso diz que nós aceitamos Jesus como filho. Amém? E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Estão com o coração aberto? Para receber de Deus? Amém ou ai de mim? Amém. Amém. Então, queridos, eu queria te convidar, agradecer a presença mais uma vez das pessoas que estão nos visitando, amém?
Vocês são bem-vindos aqui, espero que volte outros dias, né? A gente vai acrescentar isso, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Na verdade, a gente vai caminhar em alguns textos, mas eu queria começar por esse. Queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 9. Aleluia. Nós temos falado ao decorrer desse mês sobre a excelência, a riqueza da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, amém? E não tem nada melhor do que nós encerrarmos esse mês, né, esse nosso último culto, falando um pouco sobre isso, mas não apenas sobre isso, amém? Então, Mateus no capítulo 9, no versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, em algumas versões vai estar coletoria, um homem chamado Mateus. Diga, um homem. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E versículo 3 ele conclui dizendo o seguinte: Ide, isso não é uma petição, é um mandamento, porque o verbo está no imperativo, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pai, obrigado, Pai, pela porção lida da tua palavra. E eu creio sim, Pai, de verdade que essa palavra de alguma forma vai alcançar corações aqui. É possível, Pai, que o Senhor fale especificamente com pessoas, mas eu creio que vai alcançar todos, Pai amado. Então nós estamos sensíveis ao teu Espírito, à voz do teu Espírito, nosso coração. E eu te peço, Pai, usa a minha vida apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, esse texto, ele que eu li agora, ele vai se encontrar em Marcos e Lucas, né, que nós conhecemos como os sinóticos. Eles têm semelhanças, eles se completam. Eu sempre digo que os sinóticos, eles, quando esses homens de Deus escreveram, eles escreveram aquilo que eles, foi mais enfático no que eles estavam ouvindo. Amém? Não é que um esqueceu de falar uma coisa ou o outro falou demais. Não. Aquilo que chamou mais atenção ao evangelista, ele quis colocar ali pela inspiração do Espírito. Então, eles se completam. E eu fiz questão de começar por aqui, porque no último versículo, é um versículo que me chama bastante atenção, que ele diz, olha, vocês precisam aprender o que significa misericórdia. Que ele não tem interesse em sacrifício, mas sim em misericórdia. E ele conclui dizendo, olha, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu entendo, irmão, que quando a Bíblia diz que Jesus tem interesse em buscar pessoas pecadores e não justos, é porque ninguém nasce justo, também. Não existe essa pessoa que nasce justificada. Todo ser, quando nasce, se ela não confessa a Jesus, ela nasce debaixo de pecado. Então, Jesus diz, eu não vim chamar justos. Quem é justo, meu irmão, quem já está nessa condição, se mantenha. Ele diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E quando você vai ler, eu queria ler com você o mesmo texto, mas agora em Marcos, no capítulo 2. Você pode ir até Marcos, capítulo 2. Aqui ele fala que Jesus avistou um homem chamado Mateus. No capítulo 2, verso 14, diz assim, ó, de Marcos. E passando, viu Levi, filho de Alfeu,
sentado na recebedoria, e disse-lhes: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, ou seja, os religiosos, aqueles que se achavam melhor do que os demais, disseram, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui também Marcos vai fazer questão de que Jesus não veio chamar pessoas justas, mas pecadores ao arrependimento. Mas antes que você jogue uma pedra em mim, espero eu concluir, amém? Vamos lá para Lucas, em nome de Jesus, 5:27. Aqui agora é uma pessoa intelectual, irmão, com formação, com instrução falando. Ele disse, e depois disto, versículo 27, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele deixando tudo, não foi metade, não foi 10%, não foi 50%, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete. Não foi qualquer banquete. Foi um grande banquete, irmão. Em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos. Não era só um, não, irmão. Eram vários publicanos. E outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Agora que já disse que era contra os discípulos, não é mais contra, não é diretamente a Jesus, mas aos discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ele já não fala aqui, por que o teu mestre? E Jesus respondendo, disse-lhe, não necessita de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eles três falam no final que Jesus não veio chamar justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Eu entendo, irmão, que quando a gente lê esse texto, nos dá o entender que tanto Mateus como Jesus já tinha ouvido a respeito um do outro. Amém? Acho que ninguém ia largar algo sem pelo menos saber a respeito de alguém. Se eu chegasse aqui agora sem o Leandro me conhecer, e o chamasse para algum lugar, ou quisesse entrar em sua casa para, sei lá, morar, passar um dia, sem ele nunca ter visto na vida, sem nunca ter ouvido falar de mim, eu tenho certeza que ele não me colocaria dentro do celular e nem tampouco sairia comigo. Sairia, Leandro? Sairia, não. Quando você lê os versículos anteriores, por que eu digo que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus? Porque Jesus tinha acabado de fazer, irmão, um milagre curando um paralítico. E ele foi questionado porque estava curando aquele paralítico no sábado. E a forma que Jesus respondeu para o paralítico foi que indignou mais ainda os fariseus e os escribas da época. Porque Jesus disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Mas o cara precisava era de cura. O cara precisava andar. E agora o homem está ali dizendo que ele é perdoado. Quem é você para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Aí Jesus disse, olha, para que você entenda que eu tenho autoridade, poder, eu digo para você, levanta e anda. Então, esse tipo de acontecimento já tinha chegado aos ouvidos de quem? De Mateus. E Mateus não estava ali estagiando, irmão, na coletoria. Ali não era o primeiro dia dele de trabalho. Ele já vinha exercendo essa função há algum tempo. E não foi a primeira vez que Jesus passou por ali. E esse Mateus que a Bíblia fala, ele era uma pessoa odiada pelos seus. Por quê? Porque ele era um cobrador de imposto para o Império Romano. E a forma que eles cobravam o imposto do povo, irmão, era uma forma desonesta.
As riquezas de Mateus, os seus bens, as suas finanças, eram adquiridas de forma desonesta. Eles cobravam impostos além do normal. E o que isso poderia causar naqueles que eram o seu próprio povo? Quando eu deveria ser por você e defender você, eu estava tirando o que você tem. Então, esse tipo de comportamento, essa função de Mateus, fez com que o seu próprio povo passasse a odiar. E publicano, eles são exatamente essas pessoas, cobradores de impostos do Império Romano. Então, eles não eram bem vistos. Eles não eram aceitos pelos judeus, pelo povo hebreu, para aquele povo ali que era o povo considerado de Jesus, de Deus. Eles eram odiados, eles não eram bem vistos. E agora estava aqui um judeu exercendo uma função que era odiado por todos. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que Jesus não indagou Mateus pelo que ele fazia, por que ele fazia. Jesus sabia o que ele fazia. Jesus sabia que ele estava num lugar que talvez ele não tinha consciência o mal que estava causando para ele. E eu creio plenamente, irmão, que Mateus também, né, de tanto ser odiado, de tanto ser criticado, até mesmo, de repente, alguém tentar tirar a sua própria vida, ele não se sentia bem não, irmão, com essa função não. Creio eu assim, dessa forma. Porque alguém não deixaria tudo que ele tinha e que adquiria de uma forma tão fácil, largar tudo e seguir alguém que ele nunca andou. Conhecia de ouvir falar. Então, esse primeiro encontro crucial, tanto para Jesus quanto para Mateus, fez uma mudança, assim, foi um divisor de águas na vida de Mateus. Porque a Bíblia diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus nem estava chamando aqui, irmão, para você ter uma ideia. Jesus não fez nenhuma proposta para Mateus. Tipo, Mateus, deixa tudo aí que eu tenho um ministério para ti, tu vai servir comigo e tudo mais. Não, ele simplesmente, deixa tudo, vem. E ele deixou tudo e seguiu. Não houve nenhuma proposta para Mateus. Deixa tudo que eu vou te dar aqui um cargo de apóstolo. Não houve isso. Ele simplesmente pegou o que Jesus lançou para ele, se apegou com isso e seguiu. Em outras palavras, Mateus está dizendo, eu quero mudar de fato a minha vida. Alguém teve interesse por mim. Então ele deixa tudo e segue agora Jesus. Só que, irmãos, esse homem chamado Levi, ele tinha hábitos, comportamentos, culturas diferentes. Ele não tinha ainda nascido de novo, mas esse encontro foi tão impactante na vida dele que ele decidiu uma forma de honrar aquele que agora o chama para seguir. Ele decidiu agora honrar com o quê? Eu vou preparar um banquete para esse homem. Eu vou preparar o melhor banquete. Lucas não diz que foi um grande banquete? Não foi assim que ele disse? Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi, versículo 29 de Lucas 7, um grande banquete em sua casa. Ele convidou para sua casa e fez um grande banquete. E, meu irmão, ele não tinha uma amizade de crentes, de pessoas evangélicas, de pessoas... Não, as amizades dele eram quem? Publicanos e pecadores. Então, ele só tinha como chamar essas pessoas para estar na sua casa. Só, irmão, que essa atitude dele de chamar pessoas pecadoras e publicanos para o seu lar incomodou os religiosos da época. Aqueles que se achavam os melhores de Deus, aqueles que se achavam os donos de Deus foram incomodados, porque agora um publicano chama Jesus, o mestre, e seus discípulos para ir comer na sua casa. Coisa que eles nunca fizeram, irmão. Estão comigo? Eles não eram os santos da época, eles não eram os religiosos da época,
eles não eram os bambambam da época, eles não eram aqueles que eram melhor que todo mundo. Por que ele não ofereceu um banquete para Jesus? Mas um pecador publicando, quando tem um encontro com o Salvador, isso muda a vida dele, impacta a vida deles. Meu irmão, o que eu posso oferecer para ele no momento é um banquete, é um jantar, um almoço, uma ceia. E eu quero que pessoas sejam tocadas também. E aí ele vai convidar um monte de publicano, um monte de pecador, irmão, para estar na sua casa. Meu irmão, isso é o poder do evangelho. Vocês lembram, não sei dos que tiveram nas nossas lives, nos nossos cultos online, mas vocês já devem ter lido também que quando João Batista começa a pregar, o que ele começa pregando? Arrependimento. Eles arrependei-vos porque está próximo o reino. Aí quando Jesus entra em cena, o que é que Jesus prega? Arrependei-vos porque é chegado o reino. Aí aqui no final do texto, o que é que Jesus diz? Eu não vim chamar justos, mas pecadores a mesma mensagem, irmão, do evangelho. Não tem como, irmão, não tem como você mudar a sua vida com relação a Jesus se você não se arrepende e recebe perdão de Deus. A atitude desse homem de convidar Jesus para estar no seu lar diz para nós que somos leitores e para aquelas pessoas da época que ele estava arrependido da vida que ele tinha antes. Estão comigo? Amém. Foi simples assim. Só que as pessoas não aceitaram, meu irmão. E começam a o quê? Questionar. Como pode esse que vocês dizem que é o mestre de vocês, esse tal Jesus aí, comendo com um bando de publicanos, de pecadores, se fosse nos nossos dias atuais, comendo com um bando de bandidos, comendo com um bando de prostitutas. Esse aí é o mestre de vocês? Os religiosos da época, irmão. Diga, eu não sou um religioso. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou seguidor de Jesus. Aleluia! Eram os escribas e os fariseus que estavam ali murmurando contra Mateus e os seus amigos. Provérbios capítulo 15, irmão, no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: os olhos do Senhor, digo, os olhos do Senhor estão sobre toda parte, contemplando os bons e os maus. Não pense que está só sobre você que é filho de Deus. Na contemplação de Deus, os olhos estão sobre todos. Sobre os bons e os maus. Quando ele procura filhos de Deus, ele procura adoradores. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores. Mas a vista dele, quando passa sobre a terra, ele está ali contemplando os bons e os maus. Jesus viu Mateus. Ninguém, irmão, passa desapercebido por Jesus. Aleluia. Ninguém passa desapercebido por Jesus. Ele viu Mateus e o convidou para segui-lo. Sabe, irmão, não pense que tem pessoas que às vezes usam de algumas justificativas, de desculpas, né? Ah, eu só vou para o Senhor quando eu estiver preparado. Ah, e ainda não é o tempo. Ah, quando eu tiver assim, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu estiver trabalhando. Ah, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar. Ah, quando eu deixar o vício da droga. Ah, quando eu deixar a prostituição. Quando eu deixar essas coisas, aí eu vou pensar em seguir Jesus. Porque eu fazendo essas coisas, Jesus não me quer para ele. Não é assim a desculpa do povo, irmão? Jesus, irmão, quando ele quer alcançar uma vida, não fica pensando que ele vai esperar tu terminar a tua faculdade, tu fazer um seminário bíblico. Não. Ele vai te buscar onde tu estiver e como tu estás. Aleluia. O que eu não posso fazer é permanecer como ele me encontrou. Algo tem que acontecer na minha vida.
Jesus não vai chegar chamando pessoas capacitadas, qualificadas, com não sei quantas faculdades, etc. e tal. Não, meu irmão. Se fosse assim, Jesus não tinha dito, olha, eu vim buscar pecadores e não justos. Ele disse, meu irmão, eu vim pegar esses enfraquecidos aí mesmo. Eu vim buscar, foi esses que ninguém dá nada por eles. Eu vim buscar esse aí que o povo dá, a escória. Eu vim buscar esse aí que o povo não dá nada por eles. Eu vim buscar esse aí mesmo que o mundo está rejeitando, meu irmão. E aí esse evangelho que nós pregamos, ele transforma, ele traz mudanças para as nossas vidas, irmão. Tem que acontecer a mudança, tem que acontecer a transformação. Se não acontecer mudança, se não acontecer uma transformação, irmão, é um outro evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Ele creu. E coisas começaram a acontecer, coisas começaram a mudar na sua vida. Se fosse os religiosos, não teria feito o que ele fez, irmão. Não teria dado uma chance. Jesus não chegou e não espera, irmão, que Jesus vai lhe buscar, ou as pessoas vão ser alcançadas por Jesus, só se forem qualificadas ou no intuito de serem. Mateus era apenas um cobrador de impostos. Depois eu meditando, pensando, refletindo, né? Ele daria um bom tesoureiro. Mas Jesus não chamou ele. Quando ele entrou no ministério, ele não foi tesoureiro. Foi Judas, um traidor, um ladrão. Mas com o tempo, depois desse texto aqui, você vai ver que Jesus vai orar ao Pai e agora ele diz, eu preciso de pessoas para trabalhar integralmente comigo. Eu preciso de homens que venham somar no meu ministério. Aí ele ora ao Pai, o Senhor dá a direção e ele começa a chamar 12 para ser seus apóstolos. Mas Mateus não entrou sendo apóstolo não, irmão. Ele entrou sendo um simples seguidor. Mas a constância, mas aquilo que o evangelho passou a proporcionar na vida dele, trazendo mudança, transformação, Jesus pega e diz, esse aqui está apto para entrar no ministério. É assim nas nossas vidas, irmão. Não fique pensando que o Senhor vai atrás dos que somente que são ricos, daqueles que têm uma classe, de uma classe social alta. Não, irmão. Ele vai procurar aqueles que quiserem, aqueles que estiverem dispostos, como esse homem esteve. Ele abriu mão de tudo. A minha pergunta é, as pessoas estão dispostas a abrir mão de tudo? Alô? As pessoas estão dispostas a abrir mão de tudo e encarar uma nova vida com Jesus? Irmãos, Jesus nunca vai ser pego de surpresa, mas uma das características de Jesus é buscar os improváveis, os desqualificados, os injustos e pecadores, para torná-los justos e aptos para o ministério. Aleluia. Estão comigo? Amém. Não importa, meu irmão. Não importa. Uma vida verdadeira, seja ela boa ou ruim, sempre incomoda os religiosos. Eu lembro, falando disso, eu me lembrei agora de quando eu ainda nem conhecia Jesus, eu já falei isso em outras ocasiões, mas quando eu não conhecia Jesus, as pessoas olhavam para mim, conheciam a minha família, conheciam a minha mãe, né? Pessoas boas, família boa, aí dizia assim, esse aí não serve para nada. Esse aí, o fim dele vai ser cemitério. O fim desse aí vai ser uma cadeia. Daqui a pouco vai ver a notícia dele aí. Quando você converte, aí só quer ser santo agora. E vai fazendo um monte de coisa errada. Fez bem alguma coisa, matou bem gente, fez bem algum assalto. Aí está se escondendo da igreja. Você nunca vai, meu irmão. As pessoas sempre vão ficar incomodadas. Sempre vai ficar incomodado. Se tu está fazendo a coisa errada, incomoda. Se tu passa a fazer o certo, incomoda. Então, se é para incomodar, meu irmão, seja incomode fazendo o que é certo. Incomode as pessoas fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém.
Pouco me importava, irmão, se as pessoas estavam dando crédito, se achava que eu estava mentindo, se achava que eu estava me escondendo, que eu tinha feito isso. Pouco me importava, meu irmão. A sociedade me rejeitou por um tempo, as pessoas não queriam mais se associar comigo, as pessoas não queriam ter mais relações comigo, as pessoas não queriam mais conversar comigo. Aí vem um homem de Deus, fala de Jesus para mim, eu sou convencido pelo Espírito, a minha vida muda, os vícios vão embora, eu sou de novo colocado no meio da sociedade e eu vou deixar de fazer isso porque um e outro está pensando que é mentira. Dane-se, meu irmão. Amém. Fazer a vontade de Deus, irmão, é melhor. Incomode as pessoas fazendo a vontade de Deus. Sabe que Ele cuida de tudo. Ele vai prestar contas, Ele vai lá chegar e vai justificar, irmão. Não se importa. O que importa é eu tomar uma atitude para Ele e mudar o curso da minha vida. Foi o que Mateus fez. Pouco importou para ele se ele ia perder o dinheiro que ele ganhava lá de forma ilegal. Pouco importou, ele tomou uma decisão na vida dele. Meu irmão, eu sei que se eu tomar essa decisão daqui para frente, eu posso não ter R$1 no bolso, mas eu vou ser suprido. Todo dia haverá provisão na minha vida. Amém. Porque o evangelho, ele causa isso também. Ele promove, ele provê por meio de Cristo, por meio de Deus. Eu só preciso crer, ter fé nisso. E as coisas vão acontecer, irmão. As coisas vão acontecer. Se você considerar o que diz a palavra de Deus, as coisas vão acontecer. Jesus falou com aqueles que se achavam justos, que, olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores. Vocês não precisam de mim, não. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, vocês não precisam de mim, eles precisam, vocês não precisam. Porque se vocês precisassem de mim, vocês agiriam como eles agiram. Tem pessoas que é assim. Que acha que é Deus que precisa dele, que é Jesus que precisa dele. Ele não precisa de Deus, não. Soberbos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Nós não somos assim, irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos cheios do amor de Deus. A Bíblia diz, Romanos, que o amor dele foi derramado em nossos corações por meio do Espírito. Nosso coração está cheio de amor pelo perdido, irmão. O nosso coração está cheio de amor pelo homossexual, pela prostituta, pelo ladrão. Nós não concordamos com nada do que essas pessoas fazem, não compactuamos com nada do que eles fazem, mas nós precisamos amar essas pessoas. O amor constrange. Foi o amor de Deus que nos constrangeu. Foi o amor de Deus que nos capturou, que nos conquistou. E quantas pessoas nos condenavam, chegou alguém que dava crédito, que passou a nos amar. Aleluia. Aleluia. Ele é muito bom, ele é bom demais. Aleluia. Ele considerou aquelas pessoas como pessoas doentes. Uma pessoa doente precisa de quê, irmão? De cura, de um tratamento, de um médico. Ele diz, olha, os sãos, você está bem? Fique bem, continue bem, permaneça firme nessa pegada, mas os doentes, eles precisam ser curados. Amém. Pois eu vim para os doentes. Ele estava tratando aquele pessoal pecador, publicano, e até mesmo os fariseus e os escribas, só que eles não entenderam. Eu vim para os doentes. Os doentes precisam de médico. Uma vez que o evangelho alcança a minha vida, irmão, e eu decido entregar a minha vida por meio da confissão, aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, que Deus o ressuscitou dos mortos, eu saio da condição de quê? De desqualificado, de condenado, de pecador. E agora eu me tornei justo porque ele me justificou. Então, uma vez que ele me transforma, uma vez que ele me coloca nessa posição de justiça de Deus, o que eu preciso fazer? Manter. Como? Sendo santo, sendo separado, sendo obediente, sendo submisso às coisas do Senhor, sendo submisso à minha liderança. Vou me manter, meu irmão, justo diante dele e diante dos homens. Então, se eu estou justo, se eu estou
Em outras palavras, né? Uma figura de linguagem. Se eu estou curado, como ele disse aqui, eu não preciso de cura. Já estou curado, já estou são, já estou santo, já estou justificado, já estou salvo, já fui alcançado. Agora, o meu papel não é só eu sou santo, sou salvo, justificado, vou para o céu. E as pessoas, irmão, que precisam de mim? E as pessoas que estão na mesma condição que um dia eu estava antes? Estão comigo? Amém. Ou você acha que elas não são dignas da mesma salvação que você foi alcançado? Ei, irmão, não espera. Muitas vezes é possível que aconteça que pessoas cheguem numa igreja cansadas. Ah, eu não aguento mais, eu quero mudar na minha vida. Pode ser que aconteça. Mas, meu irmão, o que a Bíblia nos ensina e nos manda fazer é que nós temos que ir. Não é eles que têm que vir. Nós que temos que ir. Então, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja esperando que alguém, sabe, passe na porta da igreja e ali ela vai olhar para dentro da igreja. Rapaz, aqui é tão bom, é aqui que eu vou mudar a minha vida. Não, irmão, se a gente não for lá, possivelmente isso não aconteça. Nós precisamos sair do comodismo. Jesus tinha muitas outras coisas para fazer. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, no sentido de que ele estava fazendo o tempo todo a obra do Senhor. Não é porque ele não tinha uma casa para morar, não, que ele tinha várias. Amém? Mas ele, por estar tão ocupado, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, sempre fazendo a vontade do Pai, ele disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele não tinha como reclinar a cabeça, porque estava ocupado com as coisas do Senhor. Com 12 anos, os seus pais biológicos vão embora, esquece ele no templo, de repente volta lá, eles tudo doido da cabeça, cadê o menino Jesus? Encontra Jesus. Vocês não sabem não que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Sempre ocupado com as coisas do pai. Sempre ocupado com as coisas do pai. Nós, como pessoas de Deus, nós, como pessoas santas, salvas, já justificadas, precisamos ser assim, irmãos. Amar as pessoas, amar os perdidos, sabe? Evangelizar essas pessoas, amar essas pessoas. Não importa, irmão. Eu tenho um amigo de todo tipo. Tenho um amigo de todo tipo. Converso. Se me der brecha, se quiser ouvir a minha palavra, vai ouvir. Eu não vou concordar com o erro de ninguém. Se você quer ouvir verdade, você vai ouvir verdade. Ainda que a nossa amizade seja ferida. Mas eu fico com o que a palavra diz, amém, irmão. Como diz um amigo meu, já está dito, já disse, está dizido. Já disse, está dizido. Aleluia. Nós precisamos ser assim, irmão. Buscar pessoas para transformar a vida delas por meio do evangelho. Não seja uma pessoa preconceituosa. Jesus não era preconceituoso. O seu evangelho não é preconceituoso. Ele disse, para todo aquele que crê. Ele não disse para os branquinhos, para os loirinhos dos olhos verdes, para os riquinhos. Ele disse para todos. O evangelho é para alcançar todos, independente da classe social, da sua raça, se você é grande ou pequeno, bonito ou feio. O evangelho é para alcançar todos. Amém. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Deus enviou seu Filho amado para morrer por todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos tornou nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, para proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tempo todo, irmão, a palavra nos conduzindo a fazer o que é certo, a fazer o que é bom, a fazer aquilo que é agradável, a fazer aquilo que é perfeito, a fazer a vontade de Deus. Existe um poder dentro de nós, irmão. Um poder, um potencial, um dunamis dentro de nós,
que tem a capacidade de transformar essa cidade. Sabe, de mudar o pensamento de pessoas frustradas, pessoas que deixaram de crer, pessoas que deixaram de acreditar, pessoas que foram decepcionadas de alguma forma por líderes religiosos. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, irmão. Se os teus olhos estiver sobre Deus, tu nunca vai ser decepcionado. Amém. Agora, se o teu olhar estiver sobre homens, você vai estar sempre em decepção. Mas eu duvido, eu te desafio, se tu colocar a tua visão em Deus, se ele vai te decepcionar. Estão comigo? Amém. Vai não, irmão, ele não te decepciona não. Ele vai estar sempre causando em você alegria, satisfação, prazer de servir. Amém. Prazer de estar na casa de Deus, prazer de louvar, prazer de pregar a sua palavra, prazer em evangelizar. Sabe, quando você está com os seus olhos no Senhor, meu irmão, toda oportunidade que tu tem, às vezes nem tem, mas cria-se uma situação, e essa situação tu fala de Jesus. Amém. O que acontece é que as pessoas usam desse jargão, dessas desculpas para se afastarem do Senhor. Sabe, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento, irmão. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. E a Bíblia nos ensina: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O tempo todo, irmão, o Senhor nos chamando para uma reconciliação. O tempo todo o Senhor nos chamando para ter um momento de intimidade, de comunhão. Para vivermos uma vida agora de comunhão. Uma vida agora de pai para filhos. Uma vida que um dia foi perdido lá atrás por causa do pecado. Jesus já resolveu o problema do pecado, irmão. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno na cruz do Calvário. Aleluia. Ele se tornou maldito no nosso lugar, ele se posicionou em uma posição de inferioridade, te colocou em uma de superioridade, te colocou no lugar que era dele, se tornou quem você é para que você se tornasse quem ele é. Amém. Será que isso não é suficiente, irmão, para você ter uma vida de gratidão a Deus, servindo a ele? Amém. Ei, irmão, os dias estão próximos. Tem pessoas que, de tanto ouvir isso, já estão desacreditadas. Sabia que tem gente desacreditada? Quando a gente fala assim, meu irmão, Jesus está nas portas, meu irmão, Jesus está voltando, meu irmão, Jesus está caminhando. Aí tem gente que diz assim, igual esses escribas e fariseus. Ah, eu já escuto isso aí, já tem tempo, viu? Quando eu era criancinha, que eu estava lá na escola dominical, eu já ouvi isso aí. Ele continua caminhando para nos buscar, irmão. E aí, se ele voltar e você não tiver com a sua vida em dias, você vai ouvir um sinto muito. Você vai ouvir apartai-vos de mim. Tem pessoa que não considera isso, irmão. Tem pessoas que brincam tanto que nem chega, nem estão para esse dia que vai chegar, porque já foram julgados. E Jesus veio salvar o que havia se perdido. Jesus veio salvar o que havia se perdido. Mas muitos perdidos não querem ser encontrados. Muitos perdidos não querem ser achados. Aleluia. Eu não sei, irmão, não conheço o coração de ninguém aqui. Mas é possível que tenha pessoa aqui hoje que estejam nessa condição de longe, de afastados. É possível que tenha. E como ministro, meu irmão, do evangelho, sabe, como o pregador da noite, eu não poderia sair daqui, eu não posso sair daqui, na verdade, hoje, sem
fazer essa pergunta para você, sem fazer esse apelo para você. Talvez a sua vida esteja uma bagunça, meu irmão, não importa. Quando o Mateus se encontrou com Jesus, Jesus não perguntou, ei, por que tu cobra imposto? Por que tu cobra mais do que é para ser? Jesus não perguntou nada, ele só olhou para aquele homem. Acho que só o olhar de Jesus, sabe, o olhar de Jesus para Mateus foi tão assim, tão contagiante que ele não resistiu. Porque a Bíblia diz que ele viu. E viu um homem chamado Mateus, e viu Levi na coletoria, e viu. Ele diz, eu não posso resistir a esse olhar. Eu não posso resistir a esse homem que quer mudar a minha vida. Foi assim comigo, irmão. Eu tinha todas as razões para desistir, sabe? Todas as razões que você imaginar para desistir. Sabe? O que eu fazia era bom, eu gostava de fazer, me trazia prazer. Não é fácil, irmão. Mas quando você coloca os olhos em Jesus e Jesus coloca os olhos em você, meu irmão, não tem nada melhor, não. Aleluia. Não tem nenhum prazer da carne que seja maior do que um olhar de Jesus. Jesus só diz assim, segue-me. Olhava e dizia, segue-me. Você não vai ver nenhum, nem Pedro, nem ninguém. Dizendo, mas como assim se eu vou te seguir? Quem vai sustentar a minha família? E esses barcos aqui, essa ruma de peixe que eu acabei de pegar, vai ficar para quem? Ah, para descer, largando tudo, deixando tudo, o seguiu. Você pode ficar de pé, irmão? Eu quero orar com você e quero te perguntar, se você está aqui essa noite, irmão,